Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho trazendo uma outra miniatura que eu fiz. Foi um Caio Amélia OF 1113 da Transporte São Silvestre. Mas antes de eu começar a falar um pouco sobre ela, eu peço a todos vocês que estejam vendo este vídeo, quem não for inscrito se inscreva, por favor deixem o seu like, que é muito importante para mim e para que eu possa continuar produzindo para o meu canal, tá bom? E também, por favor, se alguém tiver alguma sugestão de conteúdo ou apresentar algumas outras informações que eu talvez não venha a estar apresentando, né, sobre as miniaturas, sobre os vídeos de ônibus, por favor, deixem seu comentário e falem, relatem, deem suas sugestões, tá bom? Irei acatá-las e assim segui-las. Então, esse Caio Amélia aqui, eu fiz em 2016, 2017, foi uma das primeiras miniaturas que eu fiz sem detalhes internos, tá? E também algumas características que eu modifiquei, né, para as miniaturas atuais que eu faço, que são os faróis. Vocês podem perceber, no final do vídeo vocês irão ver, né, que os faróis estão apenas pintados de prata. Hoje em dia eu já imprimo, né, os faróizinhos redondos no tamanho exato da miniatura e substituo o colo para ficar com um ar de mais realidade, né? Fica mais realista a miniatura. Então, essa miniatura, como vocês podem ver, é de um OF 1113, se não me engano ele é do ano de 85, é um Caio Amélia 85 da Transporte São Silvestre. Esse veículo ele realmente existiu na frota da empresa. Vocês já devem ter visto aí a foto desse carro bem no início do vídeo, tá? É uma foto, inclusive, que circulou naquele antigo site do nosso amigo, né, Sidney, que é o CIA de ônibus. Foi um dos primeiros sites, né, do início dos anos 2000 a relatar, né, o histórico das empresas cariocas. Bem, essa miniatura eu já não está mais na minha coleção. Eu fiz, como eu falei para vocês, em 2017 e em 2019 eu dei de presente para um primo meu que também gosta muito de ônibus e, enfim, foi de presente de aniversário, né? Então ela não está mais comigo, tá? E eu fiz uma sequência de fotos, como vocês devem ter percebido, porque estão passando ao longo desse áudio, né, o processo, né, o desenvolvimento dessa miniatura, né, e eu comecei a fazê-la as laterais, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, né, que eu faço as matrizes nas laterais, e aí passo a colo essa lateral no papelão, recorto, faço as duas laterais, depois monto a traseira, a dianteira, teto, e vou unindo por fora com fita durex e por dentro com cola de madeira. Após esse processo, eu utilizo uma folha específica de papel Color Plus cinza, tá? É de 90 miligramas, recorto os quadrados onde ficaram as janelas e colo sobre as laterais, frente e traseira. Após isso, coloco, ou independente da ordem em que eu coloque esse Color Plus cinza para representar as janelas ou colocar as rodas, isso independe, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso colocar as rodas, já são as rodas que eu modelei em 3D, tirei o molde e já fiz um vídeo falando sobre elas, né, como é que é o processo de desenvolvimento das rodinhas, né. Nessa época eu fazia com parafina branca, depois, agora atualmente eu já tenho feito ela na cor preta, para já me facilitar e agilizar o processo de confecção das miniaturas, mas eu fazia com parafina branca, depois pintava a roda de preto, para depois pintava o pneu e a roda de preto, para depois pintar a roda da miniatura na cor específica da pintura escolhida, né? E aí, desculpa, eu começava a cobrir essa miniatura com alguns papéis já coloridos, né? Já comprava papel na cor da pintura da empresa, né? E aí depois eu fazia a arte gráfica no software CorelDRAW, como eu já falei para vocês, já imprimia no papel onde eu iria colocar na miniatura, eu tiro as medidas da miniatura, transfiro elas para o software e aí já faço no tamanho exato. Então quando eu imprimo a arte gráfica, eu não preciso cortar um papel e colar sobre o papel, porque aí vai ficar grosseiro o acabamento, né? A palavra bem é essa. Né? Quando você passa assim o dedo sobre a superfície, você sente um leve desnível, que é papel sobre papel. Então, o ideal é que todo mundo que queira fazer miniatura já imprima a arte gráfica no papel, no tamanho exato que vai ser a miniatura a ser confeccionada.
Depois disso, começo... Se eu encontro uma folha de papel na cor que eu preciso para fazer a pintura, tudo bem, ótimo. Mas caso eu não encontre, eu preciso recorrer às tintas acrílicas, que eu já comentei com vocês também. São as mesmas tintas utilizadas para pintura em tela, que vocês encontram em qualquer papelaria ou loja de artesanato, tá? Utilizando pincel, tinta acrílica e um pouco de água para poder diluir e conseguir a textura exata da tinta que eu preciso. Nem muito raso e nem também muito grosso, porque senão você fica vendo os veios, né, as cerdas, né, melhor dizendo, as cerdas do pincel, e caso fique muito diluído, o papel vai ficar enrugado por conta do excesso de água, né? Bem, enfim, depois de toda ela recoberta com o papel, né, e aí eu começo a fazer os detalhes finalizantes, né, da carroceria. Aí eu começo a colocar, por exemplo, tem as calhas, né, onde vai percorrer a água, preciso representar isso com um certo volume. Então eu utilizo um papel prata de 150 miligramas da marca Canson, também encontrado facilmente em qualquer papelaria e outras lojas da rede, né? E aí faço as finalizações colocando algumas características, como por exemplo, eu fiz o limpador de para-brisa, o nome Urca eu coloquei. Essa fonte eu não encontrei, eu tive que vetorizar essa fonte por inteiro, tá? Esse nome por inteiro para colocar através de uma foto, isso dá um certo trabalho, né? As plaquetas dos destinos, né? A via por onde o ônibus trafegava, então, ou seja, todos esses detalhes que conseguem caracterizar e deixar mais próximo do realismo, apesar de não ter detalhes internos, mas que tragam, né, o realismo à miniatura, destacando características encontradas, que eram encontradas nesses Caio Amélia da São Silvestre, a gente deve colocar sempre, né? Respeitando proporção, os tons de cores, até mesmo a fonte como era escrita, o mais próximo possível fica melhor. Tá bom, galera? Essa árvorezinha que vocês estão vendo aí nas fotos, eu desenvolvi com arame e argila, tá? E as folhas das árvores são umas gramas artificiais que se encontram em qualquer loja de 99, né? Uma grama que tem umas folhinhas bem pequenas, eu retirei esses pedaços e montava na estrutura de arame que seria, né, os galhos. O tronco da árvore são vários arames recobertos com argila, e aí eu conseguia fazer uma textura com palito de dente e depois pintava com tinta acrílica também, a mesma tinta acrílica que usa para pintar a miniatura, eu também fazia dessa maneira. Depois, quando eu voltar para o Rio de Janeiro, que eu não estou agora, né, no Rio, estou em Curitiba, como vocês devem saber, né, eu até faço um tutorial ensinando a fazer essas árvores, tá? Essas árvores eu tento, claro, fazendo uma proporção das minhas miniaturas para poder fazer como se fosse quase um ambiente representando, né, árvores verdadeiras com os ônibus. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de fotos, tá bom? Curtem, deixem seus comentários, deixem seu like e sugestões, tá bom, galera? Agradeço a todos vocês pela atenção e tudo de bom. Um abraço e até o próximo vídeo.